Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. E em seu ensinamento dizia-lhes: escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e as comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda, mas, quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos. São inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outros 60 e outros 100 por um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, de maneira especial, a Igreja celebra a memória de São Francisco de Sales. São Francisco de Sales, ele era francês, de uma família muito nobre. Os pais dele, de maneira especial, o pai, desejava muito que ele fosse herdeiro de toda a riqueza que a família possuía. O pai já tinha até preparado para ele a futura esposa. Mas lá no coração, São Francisco de Sales
ele sentia o desejo de ser sacerdote. Por isso ele fez até uma consagração à vida celibatária. Ele se consagrou inteiramente a Deus. Ele foi um grande estudioso de teologia, de filosofia, retórica. Ele também estudou essas questões de dança. Mas no fundo, como eu acabei de dizer, ele queria servir ao Senhor como sacerdote. Até que o pai aceitou, enfim, ele se torna sacerdote, depois bispo. Ele fundou uma congregação religiosa chamada de Visitandinas. Aqui em São Paulo, na capital, existe essa congregação. São voltadas inteiramente à vida contemplativa. Se tem alguma jovem que quer se tornar contemplativa, está aí uma congregação muito boa para que você possa também servir a Deus. São Francisco de Sales, ele escreveu 2 livros que são muito importantes. Um se chama Filoteia, que é a introdução à vida devota, aquelas pessoas que estão querendo se aprofundar numa vida espiritual. Esse livro, ele é aconselhável. E também um outro livro que se chama O Tratado do Amor de Deus. Mas São Francisco de Sales, ele se destacou também como um grande diretor espiritual. Ele foi diretor espiritual de São Vicente de Paulo e foi diretor espiritual também de Santa Joana de Chantal, que foi ela que fundou junto com ele a congregação das Visitandinas. Que São Francisco de Sales possa interceder por nós, para que nós possamos realmente ter uma devoção, uma verdadeira devoção a nosso Senhor Jesus Cristo, e que a Virgem Maria nos ajude neste caminho de santidade. Mas voltando ao Evangelho de hoje, estamos no Evangelho de São Marcos, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 20. Jesus agora começa a falar em parábolas, conta parábolas. A multidão estava indo atrás dele, os 12 apóstolos estavam ali, e Jesus contou esta parábola da semente, que é muito conhecida entre nós. Mas ao mesmo tempo que ele conta a parábola, da multidão, algumas pessoas ainda ficaram ali, outras foram embora, e ali junto com os 12, ou seja, com os apóstolos, eles perguntaram para Jesus, para que Jesus pudesse explicar a parábola. Nós acabamos de ouvir toda a narração, Jesus explica a parábola. Se nos olhar, não haveria necessidade de eu falar mais nada, porque Jesus já explicou tudo. Mas o que é que nós podemos tirar na nossa vida com esta parábola que Jesus contou e ao mesmo tempo explicou? Vocês podem ver que quando Jesus fala que a semente é a palavra, essa palavra escrita no Evangelho, ela vem sempre escrita com letra maiúscula, para mostrar que a palavra é Ele. É Jesus que nos anuncia essa palavra. Ele é o Verbo de Deus. É Ele que vem para nos indicar, para mostrar o caminho da redenção, o caminho da nossa salvação.
Mas, ao mesmo tempo, essa palavra que é semeada no nosso coração e que deve nos converter, deve nos levar a uma mudança de vida. Jesus fala também que vem o inimigo dele, que é o nosso inimigo, Satanás. Satanás, ele vai fazer de tudo para que essa palavra, que é palavra de salvação, seja tirada do nosso coração. Por isso que no Evangelho de São João, no capítulo 10, versículo 10, lá vai deixar bem claro isso, que o demônio, ali ele usa o ladrão, porque ele é o ladrão, ele vem roubar tudo aquilo que Deus nos ensina e nos roubar de Deus. Então lá vai dizer que ele é aquele que rouba, depois que ele rouba, ele destrói, depois ele mata. Esse matar significa nos tira do céu, nos tira das mãos de Deus. E aí nós teremos como recompensa a condenação eterna. Esta é a missão de Satanás. E Jesus está dizendo que esta palavra, que é ele, é semeada na terra. Essa terra é o nosso coração. Só que esse coração, ele pode estar simbolizado como aquela terra que é seca, pedregosa, ou aquela palavra, ou aquela terra que está totalmente preparada para receber aquela semente. Essa palavra que é semeada no nosso coração, que está preparada para receber. E aí acontece a transformação, a mudança de vida. Na verdade, meus irmãos, a palavra de Deus, quando ela é proclamada, quando ela é anunciada, existem esses três tipos de solo, ou melhor, esses três tipos de coração que vai receber. Coração pedregoso, seco, ou aquele coração que está pronto para receber a palavra de Deus, que vai surtir efeito de mudança de vida. Um coração endurecido, ou seja, aquelas pessoas que ouvem a palavra, mas elas não querem mudar o coração, é este solo pedregoso, é esse solo seco. Mas aqueles que estão preparados, quando houve a mudança, acontece mudança no coração. É por isso que nós percebemos ao nosso derredor quantas pessoas que ouvem a palavra de Deus e elas não estão nem aí. Entra por um ouvido, sai pelo outro. E se essas pessoas elas não permitirem que essa palavra de Deus ela venha a gerar conversão. No livro do profeta Isaías, ela diz que a palavra de Deus, quando ela vem, ela deve produzir frutos, ela deve produzir mudança. Pode acontecer de não produzir mudança simplesmente pelo fato da pessoa não querer abrir o coração. Como eu acabei de dizer, entra por um ouvido, sai pelo outro. Talvez você que está me ouvindo agora, você tenha sido justamente aquela pessoa que lá no passado, quantas vezes o sacerdote falou, quantas vezes você ouviu um pregador e você não estava nem aí. O demônio não permitia que essa palavra entrasse no seu coração. Mas um dia você
se prontificou, você abriu o seu coração. Quando eu falo você, isso eu falo também para mim. E a palavra entrou. E aí começou a produzir frutos de conversão, frutos de santidade na sua vida. E olha hoje como é que você está. Na caminhada. Quando nós falamos que está na caminhada, significa você está aí participando da missa. Você tem procurado cada vez mais ser tanto um homem de Deus como uma mulher de Deus. Muitas vezes você cai, você levanta de novo. Você percebe que diante daquela situação você ofendeu a Deus e você não quer ofendê-lo, você recomeça e você busca ali o sacramento da confissão. E você vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando. Por isso que Jesus diz no final que ela dá frutos de 60, ou melhor, de 30, 60 e até 100 por um. Como diz lá no Salmo 118, feliz o homem que na lei de Deus vai progredindo. Então, meus irmãos, é necessário uma coisa, e é muito importante que isso aconteça com você, comigo também, e nós precisamos estar atentos. Quando nós mudamos, é preciso ficar atento porque o demônio vai fazer o possível para tirar de nós aquele fruto que vai produzindo em nós conversões em cima de conversões até nós chegarmos ao grau da santidade que é necessário para a nossa salvação. Nessa caminhada, o que é que se percebe? Alguns perseveram. O fruto é de 30, deveria passar para 60, para depois passar para 100. Mas o demônio vai lá, ele vai tirando. Por isso que nessa explicação da parábola, Jesus vai dizendo as preocupações desta vida, as tentações, tudo leva a pessoa a... Me desculpe eu usar essa palavra, mas só para você entender, a desconverter. Ela estava convertida e de repente ela vai voltando à vida passada, à vida velha. E nós não podemos de maneira nenhuma voltar à vida velha. Nós precisamos ir progredindo na santidade. Para quando o Senhor nos chamar, Ele nos encontrar preparados para a vida eterna, com Ele. Então perceba uma coisa, veja se realmente a palavra de Deus, ela tem produzido santidade na sua vida, como aconteceu na vida de São Francisco de Sales, que é o santo que nós estamos comemorando no dia de hoje. Muito cuidado, meus irmãos, para você não se apoiar na questão do vício e da tal fraqueza. Hoje as pessoas estão dizendo assim: eu tenho caído porque eu sou fraco. Eu tenho caído porque é um vício. Sim, é um vício. Lute para que esse vício não tome conta da tua vida. Ou essa tal fraqueza, não permita que a fraqueza tome conta de você. Porque é preciso produzir fruto de santidade. Aí a pessoa fica naquela espiritualidade, né? A chamada espiritualidade da fraqueza. Eu sou fraco. Aí vai, cai, se confessa, volta, cai de novo, se confessa. Ou senão fica naquela, né? Cai, comunga, e depois se confessa. E não muda de vida.
E também no vício, é porque eu sou viciado. Então, aí fica naquela questão, não sai do vício e continua lá. Isso é como colocar a nossa vida bem de acordo com aquele pecador que está amarrado no pecado e não consegue sair dele. E aí vai nesta vidinha, fica amarrado ao inimigo. Ele sabe que precisa sair, mas ele não sai, fica ali. Aí se contenta com aquela confissão que ele faz para depois voltar para o pecado de novo. Aquele sentimento de culpa que não gera conversão nenhuma. A verdadeira conversão é quando nós largamos o pecado. Paramos de pecar. Nós não ficamos usando a desculpa da fraqueza e muito menos a desculpa do vício. Às vezes as pessoas vêm e dizem assim, é minha fraqueza, padre. Aí eu pergunto, então você está declarando para mim que você não vai se salvar? Porque você está se apoiando na fraqueza? Nós precisamos sim nos apoiar na graça de Deus e no desejo de santidade, na luta constante para nós produzirmos os frutos necessários para a nossa redenção, para a nossa salvação mesmo, para que um dia possamos todos nos encontrar no céu. Que Deus nos conceda hoje, então, que nós possamos produzir os frutos necessários para a nossa santidade. Fruto de santidade. 30, 60 e 100. Que Deus nos conceda essa graça e que a Virgem Maria nos ajude. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer. Porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.